Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos fazer a leitura do mês de dezembro para o signo de Escorpião. Que a espiritualidade, que o universo traga para vocês, a mensagem que vocês vieram buscar nesse vídeo, que sejam mensagens esclarecedoras, que venham trazer para vocês esperança, solução, resolução, ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Signo de Escorpião, mês de dezembro. Vamos trazer aqui uma mensagem principal para o mês de dezembro para Escorpião. Vamos lá. Você está muito perto de alcançar o seu objetivo. Olha só que legal. Muito, muito perto de alcançar aqui. E no fundo do deck, o seu comprometimento está sendo testado. Então isso quer dizer que para você alcançar o seu objetivo, não é só você pedir. Por exemplo, eu peço para a espiritualidade, para o universo, que me traga a solução, me traga algo que eu preciso ou que eu quero muito. E aí eu sento e fico esperando, entendeu? E não é sobre isso, tá, pessoal? Você tem que fazer a sua parte também, porque nada cai do céu, né? As coisas acontecem, você pede, mas você tem que fazer a sua parte naquilo que você quer e precisa e que acha que que merece. Não adianta nada eu ajoelhar e rezar sem tentar, né? Então é sobre isso aqui, seu comprometimento. Você tem que se comprometer com seus objetivos também, tá bom? A espiritualidade, às vezes, ela traz pra gente caminhos, né? Mas quem escolhe o caminho e quem faz, né, acontecer isso somos nós. Ela nunca vai tomar a decisão por você. Vamos tirar energia geral para Escorpião, mês de dezembro. O que a espiritualidade tem mais a dizer para o signo de Escorpião, mês de dezembro? O que é esse comprometimento aí que está sendo testado? Tá caindo tudo aqui. Vamos lá. Energia geral, dezembro, signo de Escorpião. Então aqui nós temos aqui, olha, o Pajem de Ouros. São novos inícios, boas notícias chegando para vocês, né? O quanto de confiança você vai ter para se jogar nesse novo caminho que se apresenta, né? Porque o pajem é como se fosse uma criança desbravando um caminho que ela não conhece, né? É aventurar-se um novo caminho, né? Olha aqui, ó. Aqui temos o Cavaleiro de Copas, né? Você se lançar com confiança. Então, talvez seja sobre isso que esse comprometimento está sendo testado aí, tá? E aqui o fardo, ó, o 6 de espadas, que fala sobre seus pensamentos, né? Talvez aqui você pensando, aqui carregando um fardo e pensando, nossa, olha a cara de sofrido da pessoa, carregando aqui o fardo, né? E talvez seja isso, tá? Sobre isso, você sair dessa posição de sofrido, de estou carregando um fardo e não consigo sair do lugar. E aqui não, aqui diz que você pode e você deve sair desse lugar para se aventurar em novas conquistas, novos amores, novo trabalho, fases novas num relacionamento. A gente pode estar falando sobre tudo, tá? E o mais importante aqui é você deixar esse fardo para trás. Você falar para você mesmo, eu posso. Eu posso e vou alcançar aquilo que eu desejo. Olha aqui a carta do 4 de paus, né? A participação. Você tem na tua vida
pessoas ao seu lado que vão fazer acontecer esse sonho, tá? A carta da participação é quando você tem auxílio de outras pessoas para construir algo bem sólido, viu? E celebrar com essas pessoas. E a totalidade, o 5 de paus aqui, olha. Talvez você esteja num conflito, né? Se perguntando, será que eu me atiro? Será que eu confio, né? Olha só essa carta. Será que eu confio aqui? Eu me jogo, eu me lanço? Eu vou confiar naquela pessoa ali? Então talvez você esteja num conflito de desconfiar de pessoas. E aqui fala para você ir em frente, tá? Porque você tem a participação de pessoas ao seu lado, querendo sim que você atinja os seus objetivos. Eu acho que assim, o quanto você está realmente comprometido a se lançar com confiança nesse novo caminho aí, nesse novo projeto, nesse novo relacionamento, ou se você já está num relacionamento, passar de fase, né, subir de fase, mudar de fase, né, arrumar outro, sair do atual trabalho para ir para outro, ou será que eu vou conseguir aquela promoção? É sobre isso, tá? E de repente a própria mente da gente faz isso, a gente travar, né? Então, cuidado com isso, tá? Você está muito perto de alcançar o seu objetivo, mas aqui, pelo que eu tô vendo, depende muito de você. Vamos clarificar um pouco mais com o baralho cigano. Escorpião. Mês de dezembro. O que a espiritualidade tem a dizer mais para Escorpião? A carta do chicote. A carta das nuvens, a carta da cruz, a carta do homem e a carta do urso. Deixa eu arrumar aqui para ficar bem visível aí para vocês. E no fundo do deck aqui falando sobre a carta da cegonha, fala sobre novidades que chegam, né? Transformações, coisas novas, mudanças. Olha aqui de fora, no social. Pode ser uma viagem, pode ser um passeio, pode ser um convite, pode ser qualquer coisa, tá? Um novo trabalho, assim como eu já falei, coisas novas que chegam de fora para você. Novidades. Talvez essas novidades aí você... aqui nós temos a sua preocupação, né? Será que vai dar certo? Será que é para mim isso? É você não estar enxergando as coisas de uma maneira clara. Mas as nuvens passam e logo vem o sol. Aqui parece ser algo muito desafiador para você. Você se lançar em algo novo, algo que você talvez não confie. Algo bem desafiador. Mas aqui pede força, né? Força. E a carta da cruz, ela fala sobre esse sacrifício aqui. Você passou por um grande sacrifício, ou ainda está passando, mas esse sacrifício, ele se finaliza. Se finaliza e vem com vitória. É o final de um sacrifício por algo que eu quis muito. E essa carta, ela é muito espiritual, pessoal. Então, assim, realmente esse comprometimento de você chegar até o final disso, tá? Às vezes é um karma que você tá segurando aí e que já está se finalizando, tá? E aí você consegue o triunfo, né? Porque a carta da cruz fala sobre triunfo, sobre vitória, sobre conquista a partir de um sacrifício muito grande que você teve ou vai ter ainda, tá? Mas é vitória aqui na certa. Vem uma vitória para você com muita força, com muita garra. E tem aqui talvez uma figura masculina, se for você, com muita dúvida nisso aqui.
muita dúvida, será que eu vou, será que eu me lanço, será que eu acredito nisso? Mas fala que você tem muita força, se for você, ou se for uma figura masculina, uma pessoa que tem muita força, muita garra, uma pessoa com uma determinação muito forte aqui. Que é uma pessoa que está te ajudando, que vai te ajudar, se for uma outra pessoa, a conseguir conquistar isso que você tanto deseja. Ou se for você, você é uma pessoa que tem muita garra, muita força. E você vai conseguir uma vitória, um triunfo, algo, mas assim, que valeu assim, o sacrifício que você teve que fazer ou que está fazendo. Vamos clarificar com o tarô dos anjos. O que mais para o signo de Escorpião, mês de dezembro? Clarifique, por favor, universo, essas energias que estão na mesa, sobre o que nós estamos falando. Seja claro, específico, para quem se conectou com esse vídeo. O que é a carta do chicote? O 8 de copas, que fala sobre o seu desejo de seguir em frente. A busca assim, com uma força, com uma determinação muito grande. A busca por algo mais significativo na sua vida. Crescimento espiritual, emocional. Tá? É algo que chega para você, para fazer você sair desse lugar onde você está. Sair desse sofrimento. Sair desse fardo, né, que você carrega. Que às vezes a gente carrega um fardo e fala assim: ah, é um karma, é um karma, eu não consigo sair daqui. Para. Tá? Pode ter sido sacrificante, pode ser um fardo, mas eu posso, devo e consigo sair daqui. Para alcançar aquilo que eu tanto desejo. O que é a carta das nuvens? Escorpião, carta das nuvens. Olha aqui. Despertar. É a carta do enforcado. Você está parado, paralisado pelos seus pensamentos, tá? Por algo que você talvez não acredite, tá? Então aqui essa carta pede para você ver as coisas sob uma nova perspectiva, sob uma perspectiva diferente, porque com a carta das nuvens aqui fica bem claro, você não está conseguindo enxergar a situação. Então aqui pede para você abrir, né, a sua mente, para você enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Uma pausa temporária. É importante ser você mesmo. Não acredite naquilo que estão te falando ou naquilo que foi enraizado, né, na mente. O que é a carta da cruz? Olha aqui, Cavaleiro de Fogo. É algo que chega muito rápido para você. Algo que você esperava muito. Algo que... um acontecimento repentino que acontece e que requer atenção imediata. Não ficar parado pensando, eu não posso, eu não acredito nisso que está vindo, que chegou. Não há tempo a perder. Reflita sobre as coisas com cuidado, porque é a vitória que chega para você. É a conquista. Não fique parado aqui nesse lugar, nesse fardo. O que é a carta do homem? Duas. É uma decisão complexa, necessidade de investigar, pare de adiar. Hora de descansar, tirar férias. Aguarde mais um tempo antes de tomar uma decisão. Meditação pode trazer respostas. Aqui fica bem claro assim. O 7 de copas fala sobre opções, né, que chegam para você. Ou ilusões, né? Você está iludido num caminho que não é seu. Então aqui pede para você
parar, pensar com racionalidade sobre as suas opções, sobre o que está chegando para você tomar uma decisão mais assertiva. A carta do homem fala sobre racionalidade, sobre você tomar decisões usando o racional. Para isso você pode estar precisando um pouco sair dessa situação, para você parar, pensar, enxergar e tomar uma decisão. O que é a carta do urso? É exatamente isso que você está sendo testado, seu comprometimento com essa decisão de sair desse lugar e ir em busca dos seus sonhos, tá? Que é a carta do urso. Olha aqui, a imperatriz, olha. A imperatriz, assim como o urso, né? Ela tem esse arquétipo de mãe, de cuidado, de força, sabe? Uma mãe, ela é capaz de fazer tudo pelos teus filhos, tudo. E o urso também. Ele faz o que for preciso, a imperatriz também. Então essa carta fala sobre abundância infinita. Dê a luz aos seus sonhos, cuide de si e dos outros. É prosperidade, tá? E pede para você pensar sobre abundância e não sobre perda. Força para você não ficar nos pensamentos negativos, né? No fundo do deck a gente tem o Rei de Água, que fala sobre abra o seu coração e a sua mente a quem está à sua volta. Conselhos confiáveis e sinceros, trabalho de caridade. Aqui pode ser, por exemplo, eu procuro alguém mais maduro, né? E maduro não quer dizer idade. Se eu estiver precisando de algum conselho aqui, meditação, né? Ou ajuda de alguém mais maduro, um conselho de alguém confiável, você pode buscar para ter esse equilíbrio. É algo que você espera há muito tempo. Só que aqui pede um equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso, comprometimento. Espere pelo momento ideal. É algo que você quer muito, muito, e que parece que está demorando uma eternidade para chegar. E quando chega, você nem acredita. É sobre isso, tá? Esse comprometimento seu de sair desse lugar que você está para se lançar numa aventura, num novo, com prosperidade, sabe? Sem, lógico, prejudicar ninguém, né, pessoal? É você escolher um caminho em que vai ser bom para você e para todos que estão à sua volta. Vamos pedir conselhos aqui para Escorpião, para as pessoas que se conectaram com esse vídeo. Conselho da espiritualidade para o signo de Escorpião para o mês de dezembro, né, sobre essas energias que estão na mesa. Qual é o conselho da espiritualidade? A carta da Torre, que fala sobre o isolamento para o encontro consigo mesmo. É quando estamos afastados de tudo para meditar, analisar e entrar em contato com o seu eu interior, com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer de uma forma inteligente, tá? A carta do Caixão. O ciclo contínuo da vida e morte e, portanto, está relacionada ao renascimento, à renovação, seja no físico, no emocional ou no mental. Tudo que começa um dia acaba. Então, não ache você que esse sacrifício tem que ser levado até o final da tua vida. Isso aqui está se finalizando para vir uma vitória. E a carta da chave, que fala sobre abertura, solução e livre arbítrio. Esse livre arbítrio me fala sobre esse comprometimento que está sendo testado. Porque se você não quiser que aconteça, você faz não acontecer. É você, não a espiritualidade, nem o universo, tá? A chave sempre abre ou fecha portas e pode estar mostrando o fim ou o começo de algo. Pensa bem.
Essa chave é quando fala sobre a chave estar em suas mãos. Então a decisão está em suas mãos. E no fundo do deck nós temos a carta da casa, que fala sobre afinidades, confiança, prosperidade e o amor como forma de equilíbrio cósmico. É algo que você deseja muito, essa tranquilidade, essa paz, não carregar um fardo, né? É sobre isso, pessoal. Espero estar fazendo sentido para vocês, essa leitura. Vamos tirar a última mensagem aqui para Escorpião. Reflita sobre o que está fazendo de sua vida. Olha só. O que você está fazendo da sua vida? Transforme os obstáculos em soluções. Você tem este poder, pessoal. Olha que lindo. Fechou com chave de ouro aqui, tá? O que está te impedindo de você ser feliz, de você ter essa prosperidade? Com certeza o que está escrito aqui nessa leitura é seus pensamentos de achar que você não pode sair desse lugar onde você está. Desse fardo, carregar esse peso. Tá? Então tome uma decisão onde você não vai prejudicar ninguém, mas que você vai buscar a sua felicidade. E esse mês de dezembro, ele veio para isso, tá? É um mês bem para finalizar o ano de uma forma em que você mude esses pensamentos. Transforme esses pensamentos, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem da espiritualidade para vocês. Que vocês tenham um mês de dezembro assim maravilhoso. Que vocês consigam achar essa solução que vocês tanto buscam, tá? Um beijo no coração e até a próxima.